Temos o prazer e a satisfação de ter a Esther Fregosi, trabalhadora da casa e de todo o movimento espírita, que vai nos falar sobre os deveres familiares e que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus possa nos brindar da sua paz. Nesta noite temos, então, a incumbência de conduzir reflexões em torno dos deveres familiares. Trata-se de um tema significativo, não apenas pela sua importância, mas principalmente porque nos possibilitará uma relembrança, uma recordação daquilo que efetivamente a família representa para cada um de nós, sob a ótica espírita, evidentemente. Não é muito agradável falarmos em deveres, né? Nós temos uma certa relutância a debater, discutir aquilo que parece-nos uma obrigação. Mas, em verdade, o que nós pretendemos é relembrar as nossas responsabilidades na condição de integrantes de grupos familiares que todos nós somos. Como membros desta instituição chamada família, nós todos temos, sim, deveres, temos responsabilidades. E a família tem um papel fundamental na sociedade. E se olharmos do ponto de vista espiritual, ela tem um papel fundamental na evolução da humanidade. Então, nós vamos tentar trazer as informações contidas na codificação e as informações que nos permitam efetivamente valorizar a instituição chamada família. Infelizmente, nós temos ultimamente percebido que a família ela tem sido desconsiderada muitas vezes, outras vezes deturpados os seus conceitos no sentido de não resgatar a essência da proposta de uma formação de um núcleo básico familiar. Independente do número de membros, da função de cada um desses membros, a família é uma reunião de espíritos reencarnados e que juntos buscam aprender a amar. Então, a família é essencial para todos nós. E nós vamos começar com a conceituação de família da mentora espiritual Joana de Ângeles. Se funcionasse aqui, seria bom. Travou. Só um minutinho. Espiritual Joana de Ângeles, inicialmente, numa obra chamada SOS Família, psicografada por Divaldo Franco, publicada pela Editora Leal, em Salvador, Bahia, uma obra significativa. Ela foi publicada em 1990 e traz a compilação de uma série de mensagens da mentora espiritual, trazida em diversas ocasiões e oportunidades, todas elas versando sobre o tema família. A mentora, na introdução da obra, vem nos orientar de que esta publicação veio a lume exatamente em 1990, porque foi o ano em que a Organização Nacional, a ONU, né, a Organização Internacional, ela definiu a década de 1990 a 2000 como a década da família. Então, em homenagem a esta instituição, Joana de Ângeles compila nesta obra mais de 48 artigos ou textos, mensagens, relacionadas às mais diversas temáticas voltadas à família. E a obra ainda tem como plus, no seu final, uma entrevista com Divaldo Pereira Franco, que responde perguntas
relacionadas aos desafios que a família representa para todos nós. Então, é uma obra que nós recomendamos para a leitura de todos aqueles que desejam refletir a família de um ponto de vista mais amplo, poderíamos dizer transcendente, uma vez que a proposta da visão espírita da família é aquela que não se restringe apenas aos vínculos carnais, né, ou aos vínculos corporais, mas que sim pretende atingir os vínculos estabelecidos ao longo das reencarnações com todos aqueles que, ao longo das experiências reencarnatórias, se vincularam através dos laços, inicialmente consanguíneos, e se estenderam, então, para outras possibilidades. Então, Joana de Ângeles vai dizer que a família é a célula máter do organismo social, sendo responsável pelas ocorrências grupais na humanidade. E aí, então, nós podemos ter a percepção da importância efetiva daquilo que nós chamamos família. Porque a mentora espiritual aqui está dizendo que é esse núcleo, essa célula inicial, que em verdade produz aquilo que hoje nós identificamos como sendo a humanidade. O que significa dizer que as nossas famílias, cada uma das nossas famílias, é responsável pela realidade da sociedade da atualidade. E isso não é pouca coisa. Porque, na maioria das vezes, quando nós analisamos o contexto da humanidade através das mídias, dificilmente nós relacionamos a nossa família, o nosso relacionamento familiar, aos conflitos, por exemplo, que surgem e que são incontáveis, né, no nosso planeta. Quando ela diz que a família é responsável pelas ocorrências grupais na humanidade, pode parecer exagero, mas do ponto de vista espiritual, é a mais pura verdade. Não poderíamos imaginar uma sociedade harmoniosa, justa, com famílias conflituosas como aquelas que nós temos hoje em dia. Raras são as famílias, felizes exceções, né, das famílias que têm uma estrutura saudável, que há um relacionamento harmonioso entre todos os seus membros e que, portanto, refletem para a sociedade uma experiência muito positiva e de renovação. Então, a reflexão primeira que a mentora espiritual nos propõe é: que tipo de referência o meu núcleo familiar representa para a sociedade? Que tipo de exemplo os nossos vínculos familiares apresentam para a comunidade com a qual convivemos? Será que, da nossa ótica, na nossa perspectiva, nós que estamos hoje refletindo sobre família, será que nós estamos conscientes do nosso papel, do nosso dever, da nossa responsabilidade diante desse núcleo? O que temos feito para que o nosso núcleo familiar, para que a nossa célula, do tamanho que ela seja uma boa referência para a sociedade que integramos? Então, Joana de Ângeles nos concita essa reflexão. Reflexão, aliás, que não é de hoje, não é somente da atualidade. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos o Sr. Allan Kardec, em 1857, século XIX, perguntando aos espíritos a respeito desse assunto, como que tentando obter dos espíritos tutelares, no seu olhar mais abrangente, mais amplo, mais distante daquele contexto histórico,
o que efetivamente a família representa para a sociedade. E voltamos a repetir, esta informação é do século passado, século XIX. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos responderam na questão 775 do Livro dos Espíritos. Uma recrudescência do egoísmo. O que significa dizer que a família é aquele reduto especialíssimo que nos permite lapidar esta mazela, esta sombrinha que ainda perdura em nós, que é o egoísmo. Os Espíritos estão aqui dizendo que se destruíssemos a estrutura familiar, prevaleceria as vontades egóicas, individuais de cada um de nós. Na medida em que nós nos associamos a outras pessoas, formando os núcleos familiares, nós passamos, nesta relação, nesta convivência, a diminuir o nosso egoísmo, para que a nossa convivência seja salutar, seja saudável, produza harmonia e bem-estar. Então, ao contrário de o que temos ouvido ultimamente, desconsiderar ou não dar importância à família é um assunto de extrema gravidade. Sob esta ótica, de que nós, naturalmente, temos uma tendência a prevalecer aquilo que desejamos, aquilo que queremos, da forma que queremos, quando queremos. No momento em que nós estabelecemos uma relação com outras pessoas, numa convivência diária, arrefecem nas relações cotidianas esses nossos impulsos. Aprendemos a ceder, aprendemos a respeitar outras vontades, a ouvir outros interesses. E passamos, então, a amenizar esse nosso impulso egóico. Pelo menos é o que deveríamos estar fazendo. Aproveitar as diferenças, os conflitos que surgem nessa relação natural entre pessoas diferentes, para aprendermos a amar, aprendermos a respeitar, aprendermos a conviver. Então, a família é um elemento essencial neste processo evolutivo da humanidade. Na estrutura em que ela se apresentar. Um agrupamento de pessoas que se une com a intenção de construir um futuro comum. É um compromisso de amor, é um compromisso de respeito, é um compromisso que prevê uma comunhão de ideais, interesses comuns, afinidade, respeito. Então, a simples estruturação do núcleo, pode ser ele pequeno, pode ser muito grande, mas independente do seu tamanho, é, não há dúvida nenhuma, um processo, um elemento, um recurso de evolução muito significativo. Mas será que nós temos encarado a relação familiar com esse tipo de perspectiva? Nessa perspectiva de que nos coloca na condição de responsáveis efetivos por tudo aquilo que acontece neste círculo de relação? Ou será que estamos normalmente tendendo a exigir, a impor, a ditar regras, a indicar ou apontar nos demais membros do núcleo familiar situações que nos desagradam, exigir comportamentos sob o nosso parâmetro, né? Atendendo às nossas vontades, os nossos desejos? Nós precisamos analisar, dentro dessa perspectiva transcendente da família, e logo mais vamos ver que não se atém apenas aos laços consanguíneos, qual efetivamente tem sido o valor que nós estamos dando a esta instituição chamada família. Que tipo de valor nós estamos atribuindo a esta oportunidade que a vida nos concede de, como mínimo, arrefecermos o nosso instinto egóico, dominarmos o nosso orgulho, aprendermos a conviver
e numa etapa seguinte, aprendermos a amar. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma conceituação do que significa dever, desse ponto de vista transcendente, não como uma imposição, uma obrigação, mas como uma responsabilidade. No Evangelho vamos encontrar o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então vejam, segundo as orientações do mundo espiritual, o nosso primeiro desafio é nós conseguirmos reconhecer o nosso papel, a nossa responsabilidade diante dessa instituição chamada família. Ele aqui não está dizendo que o dever está relacionado a esta ou aquela condição, né, dentro da família, só os pais, deveres de pais, deveres de filhos, é geral. O primeiro dever moral da criatura é para consigo mesmo, ou seja, eu tenho que estar muito consciente de qual é o valor que a família tem para mim. O que seria de mim sem a família? Os benefícios que esta instituição me proporcionam. E a importância do meu papel dentro desse núcleo. Porque sem eu compreender o valor que a família tem, e se cada um dos membros não estiver consciente desse papel, convenhamos, vai ficar muito difícil que a família efetivamente consiga vencer as dificuldades, os desafios, e superar esses desafios numa construção de uma estrutura ainda mais forte. Os primeiros embates já vão me fazer desistir, uma vez que eu não tenho essa concepção, essa percepção da importância que essa instituição tem nessa conjuntura. Então, se eu consigo verificar que o núcleo chamado família demanda de mim esta valorização, demanda de mim esta consciência de importância, demanda de mim esta necessidade de dominar o meu ego, o meu orgulho, para poder, amenizando as dificuldades, conviver de forma pacífica e estabelecer laços afetivos saudáveis, de nada vai adiantar uma obrigação legal em relação ao dever familiar. Então, é uma obrigação moral mesmo. Porque as leis humanas estão aí para regrar os nossos comportamentos. Mas o que efetivamente vai valer no nosso dia a dia, na nossa convivência, é aquilo que cada um de nós traz dentro de si, aquilo que a gente pensa efetivamente sobre nós mesmos e sobre o núcleo familiar. Isso é que vai fazer toda a diferença. Então, dizem os Espíritos no Evangelho, no mesmo capítulo, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, porque se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. E é por isso que a gente não consegue, efetivamente, perceber a família como esta oportunidade ímpar de aperfeiçoamento moral, de burilamento das nossas potencialidades, da conquista das nossas virtudes. Por quê? Porque a gente tem naturalmente o impulso de seguir as nossas vontades, os nossos desejos, que seriam muito mais facilmente resolvidas se nós atribuíssemos a outrem, por exemplo, a responsabilidade pelas situações mais difíceis que o relacionamento familiar apresenta. Quando nós delegamos a responsabilidade, quando nós dizemos que o que está acontecendo é fruto do erro de X, Y, Z, e eu não me incluo nessa proposta, eu estou dando vazão ao meu ego. Eu não estou me colocando como elemento desse processo. E é por isso que eu não encaro a proposta da convivência familiar, da estruturação e da consolidação do núcleo familiar, pelos laços afetivos, como um dever. O
Espiritismo vai nos trazer informações muito ricas. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo encerra dizendo que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus acima de todas as coisas, mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ou seja, se efetivamente eu estou consciente do meu papel, eu terei Deus como primeira referência. Terei o próximo como minha segunda referência e, por último, eu mesmo. Porque se eu não me amar, eu não serei capaz de amar o próximo e muito menos capaz de amar a Deus. Esta é a regra. Então, encarar o dever como uma imposição, uma obrigação, ou às vezes como um castigo, quantas vezes ouvimos falar? Mas essa minha família é um castigo divino. Não é castigo não, é um presente maravilhoso. É que a gente está olhando pelo ângulo errado. Quando você olha pelo ângulo errado, você não está enxergando a realidade. É por isso que o Espiritismo nos pede para que o nosso olhar seja mais transcendente, quando se trata de olhar o relacionamento familiar ou a estrutura chamada família. No Livro dos Espíritos, na questão 205, os Espíritos dizem: baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Porque, do ponto de vista da reencarnação, se o nosso olhar for mais leviano, nós poderíamos considerar o seguinte: afinal de contas, eu terei várias oportunidades reencarnatórias. Então, nesta oportunidade, essa família está muito difícil, eu vou deixar para lá, e na próxima eu resolvo. Né? Vou arrumar outra, vou construir outra, porque está muito difícil agora, lá na frente eu resolvo. Então, numa primeira olhada, assim, muito mal colocada, a gente poderia efetivamente achar que nós poderíamos sim postergar indefinidamente os nossos compromissos. Como de fato podemos, temos o livre-arbítrio. Mas aquele que está consciente do seu dever, aquele que se reconhece como espírito imortal, reconhece as oportunidades reencarnatórias como possibilidades educativas, de progresso moral, de conquistas, de virtudes, não malbaratará qualquer oportunidade que uma reencarnação lhe ofereça. E se nós formos olhar os integrantes do nosso núcleo familiar consanguíneo hoje, sob esta ótica da reencarnação, nós vamos poder identificar naqueles membros ali existentes, sem dúvida nenhuma, espíritos com os quais nós já nos relacionamos no passado. E pelo tipo de relação que nós hoje estabelecemos, pela qualidade dos sentimentos que nos irmanam, que se estabelecem, nós poderemos, inclusive, aferir se essas relações do passado, que voltam hoje nesse desafio do convívio familiar, elas foram positivas ou foram negativas. Porque não raras vemos alguns de nós identificando dentro do seio do núcleo familiar pessoas difíceis, para nós difíceis. Possivelmente, se formos perguntar para essa outra pessoa, ela também acha que nós somos pessoas difíceis. E essas dificuldades, sem o olhar transcendente do passado, não podem ser justificadas. Por que tantas afinidades com pessoas que não fazem parte da nossa família consanguínea? Afetos espontâneos, sintonias, afinidades, todas plenas, e dentro do núcleo familiar, naquelas pessoas que estão mais próximas, às vezes, grandes dificuldades. Talvez esses membros que hoje nós catalogamos equivocadamente de difíceis, sejam aqueles que conviveram conosco em outras oportunidades e que não tiveram experiências muito boas conosco. Talvez essas pessoas com as quais hoje a gente tem mais dificuldade tenham sofrido
interferências nossas, ações nossas, atitudes nossas, que magoaram profundamente. Talvez, hoje, esquecidos disso, nós trazemos no nosso desejo de harmonizar a relação, mas temos dificuldade porque parece que há uma certa resistência. Sem olhar do passado, isso não se explica. Aí pode parecer assim, não, tem algo errado aqui. Esse membro da família não deveria estar numa família. E a gente chega até a pensar que Deus se equivocou, né? E mandou aquela pessoa para o endereço errado. Não mandou, não. A gente vai ver agora. Não há equívoco nenhum. Há uma oportunidade sublime de nós estabelecermos relações harmoniosas, de afeto verdadeiro, uma relação saudável, com aquelas pessoas que possivelmente nós tivemos experiências negativas em outras existências. Aquelas relações muito boas, de afetividade natural, são fruto das nossas experiências positivas de ontem. Aquelas situações de antipatias espontâneas, de uma certa alergia na proximidade, denotam experiências não muito favoráveis em tempos passados. Independente de quem tenha causado o quê, isso não tem a menor importância. Porque o que importa efetivamente é que nós, imbuídos do nosso dever moral, sabemos que nós temos como objetivo aprender a amar. E o aprender a amar o outrem me fará realizado, me fará feliz. Não é a quantidade de amor que alguém possa me ofertar que vai me fazer uma pessoa realizada, plena. O que vai me trazer felicidade é a minha capacidade de amar, apesar das dificuldades. Então, quando nós passamos a olhar a família sobre esse prisma, a nossa condição de membros de uma família passa a deixar de ser um mero componente para sermos aquele eixo que precisa efetivamente se colocar no seu papel. E Joana de Ângeles vai dizer nessa obra SOS Família, que mencionávamos, que a família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Ou seja, não estamos na família errada, não, como algumas vezes pensamos. É a família que nós pedimos, é a família que nós programamos, conjuntamente, todos os integrantes. Porque é a família de que necessitamos. Não é castigo, não é imposição. É uma escolha inteligente de um espírito imortal que sabe que na sua caminhada, para alcançar a plenitude, precisa estabelecer relação de amor com todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Então, se eventualmente nos equivocamos no passado, nós procuraremos, nesta experiência atual, da nossa parte, fazer o máximo ao nosso alcance, para aprendermos a amar essas pessoas. Não nos cabe aguardar retribuição, porque cada um de nós está num patamar evolutivo diferente. E, às vezes, as marcas muito agudas que ficaram na outra pessoa não lhe permitem perdoar e poder recomeçar. Mas, a partir do momento em que nós, conscientes que somos do nosso papel, iniciarmos essa relação de amor em plenitude, sem cobrança, sem julgamento, amar pura e simplesmente como Jesus nos ensinou, nós estaremos fazendo a nossa parte. A nossa consciência estará tranquila. O nosso interior estará pleno. A outra pessoa caberá fazer o mesmo no seu tempo, no seu momento, quando a oportunidade chegar. Então, houve sim uma programação. Há sim uma
reunião no mundo espiritual na qual nós definimos quais serão os nossos desafios. E nesse caso da família, é uma decisão coletiva. Então nós temos um compromisso firmado no mundo espiritual. E quando chegamos aqui, verificamos que o desafio ele é efetivamente difícil. Muitas vezes com dramas profundos. Mas quando nós percebemos que esta oportunidade é uma oportunidade redentora, e quando nós nos damos conta de que não depende de ninguém a harmonia com a lei divina a não ser de nós mesmos, quando nós não cobramos de ninguém uma postura diferente, mas quando assumimos o papel de agirmos de forma diferente, nós passamos a conquistar a nossa felicidade, a nossa harmonia interior. E na medida em que o mentor espiritual nos diz que esta célula chamada família é o reflexo da sociedade, quando nós mudamos a nossa atitude diante do nosso núcleo familiar, nós estamos melhorando a relação, estamos dando um bom exemplo, estamos dando uma boa referência para todos aqueles que convivem conosco. Sejam eles os encarnados, os membros da coletividade consanguínea, as famílias que compõem de forma indireta esse aglomerado, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, a sociedade de forma geral. Então, quando a sociedade ela está doente, ela precisa de pessoas conscientes para mudar essa realidade. Não pessoas que coloquem o dedo atribuindo a um, ao outro, a alguém fora de si a responsabilidade, mas assumindo a condição de um agente do bem. Sou eu que estou ouvindo isso, sou eu que estou lendo isso na doutrina espírita. Eu estou sendo chamado a mudar a minha atitude, independente do que os outros façam. A minha mudança de atitude vai fazer com que outras pessoas mudem. Talvez não aquela que eu gostaria que mudasse, não naquele momento, mas a sementinha lá está. E um dia ela vai germinar. Mas quantas outras pessoas que estão nos olhando, que estão percebendo o nosso caminhar nessa jornada evolutiva, não imitarão o nosso exemplo e passarão a agir da mesma maneira nos seus núcleos familiares. E assim, então, nós passaremos a construir uma relação saudável, calcada no amor e no respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a informação preciosa de que, sob a ótica espírita, há duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. E quando nós nos deparamos com esta informação, nós compreendemos ainda mais a oportunidade que significa e o que representa essa oportunidade, chamada núcleo consanguíneo, né? Ou família consanguínea para todos nós. Pelos laços espirituais, nós formamos famílias, pessoas com as quais nós estabelecemos uma relação afetiva, saudável, harmônica. Essas relações, elas se perpetuam no tempo, porque o amor não se rompe com o fenômeno da chamada morte física. Esses laços são indeléveis, eles nos acompanharão pela eternidade. Então, quando nós encontramos no nosso caminhar, nas nossas relações, dentro e fora do nosso círculo de família consanguínea, pessoas com as quais nós temos uma afetividade espontânea, nos relacionamos muito bem, temos harmonia, temos ideais em comum, são membros da nossa família espiritual. Essas são as testemunhas das nossas oportunidades felizes, onde nós estabelecemos em outras reencarnações, em outras oportunidades reencarnatórias, relações exitosas. E Deus é tão bom que nos permite a convivência com essas pessoas, mesmo fora do nosso convívio da família consanguínea, exatamente para relembrarmos de que são as nossas atitudes que fazem com que as nossas relações sejam mais
ou menos felizes. De outro lado, os laços corporais são novas oportunidades que a vida nos oferece de construirmos esta família espiritual. Pessoas com as quais nós temos o dever de estabelecer uma relação afetiva profunda, de respeito, de harmonia, de paz, de companheirismo. Então, ao olharmos a nossa condição de espíritos imortais e reconhecermos essas pessoas que amamos de forma espontânea, com as quais temos uma relação muito natural de harmonia e de afetividade, foram as nossas oportunidades exitosas. Ou seja, nós somos capazes de produzir boas relações, bons vínculos indeléveis, que nos manterão vinculados pela eternidade. E esse é o desafio que se apresenta para nós agora, nesse momento. Para que aqueles que estão mais próximos de nós pelos laços consanguíneos, que é a família corporal, possa também encontrar em nós esta referência de amor em plenitude. Esse é o nosso desafio. Transformar todas as oportunidades de relação que acontecem na nossa encarnação em oportunidades de converter essas pessoas em membros da nossa família espiritual. É claro que quando nós olharmos apenas o contexto atual, do ponto de vista da matéria, as nossas relações são limitadas. Mas façamos um exercício de tentar imaginar o que seja esses nossos vínculos transcendentes, com todas as oportunidades que já tivemos de compor núcleos familiares ao longo da nossa trajetória evolutiva. Quão imensa é essa nossa família espiritual, que pode estar espalhada aqui, na Terra, conosco, nesse processo encarnatório, mas que sua grande maioria hoje está no mundo espiritual. Mas voltamos a frisar, sob a ótica espírita, as vinculações afetivas profundas, feitas pelo amor e não pela ilusão, essas são indeléveis e indestrutíveis. Então, estamos vinculados pelos laços espirituais a milhares de espíritos que já aprendemos a amar. E temos alguns poucos convivendo aqui conosco, que nos desafiam a amar novamente. Esta é a importância da oportunidade do vínculo familiar. Independente de que a estrutura familiar ela permaneça como surgiu na sua origem, ou já tenha sido estruturado e montado uma outra estrutura, a vinculação, a nossa responsabilidade, o nosso dever como espírito imortal é de amar incondicionalmente. Então, não faz diferença nenhuma quantos núcleos familiares nós, nesta encarnação, optamos por fazer. Quantas vezes desistimos de alguns agrupamentos porque não tivemos forças ou não tivemos condições de continuar. Independente da convivência cotidiana ou não, nós somos chamados a olhar a todas as pessoas como futuros pretendentes a serem membros da nossa família espiritual. E se nesse instante não é possível, a gente percebe que não há a menor condição, por maior que seja o nosso esforço, de fazer esta vinculação afetiva lado a lado com alguém, não nos preocupemos. Porque o que importa é que nós retornemos à pátria espiritual amando essa pessoa. Não importa se essa pessoa vai retribuir agora. Um dia, ela vai nos amar. Mas o nosso papel dentro desse contexto é o de amar incondicionalmente. Então, nós queremos muito que o nosso lar seja o lar doce lar. Um lar, 2 lares, 3 lares, quantos lares quisermos ter. Mas não é uma utopia conseguir isso. Dentro das nossas possibilidades, não é. Algumas questões fazem parte do papel, do cenário que nós podemos evitar. Como a questão do olhar agressivo. Joana de Ângeles, nessa obra SOS Família, ela vai nos dizer que nós já estamos nos lapidando
ao ponto de não mais reagirmos de forma agressiva com as pessoas com as quais temos alguma dificuldade de relacionamento. Então, já não mais gritamos, já não mais agredimos, mas o nosso olhar nos delata. Então, nós precisamos dulcificar o nosso olhar. Olhar para aquela pessoa que nós consideramos muito difícil e que possivelmente ela considera que nós sejamos as pessoas difíceis, com ternura, com compaixão. Um pedido de perdão mútuo. Porque independente do que tenha acontecido no ontem, eu estou disposto a mudar o amanhã. O olhar é o espelho da alma. Então, o nosso olhar denota tudo. Eu posso estar muito bem intencionado, mas se eu me desequilibrar no momento de contenda, o meu olhar será identificado pela pessoa que eu quero aprender a amar. E ela se retrairá, porque ela identificará em mim os sentimentos negativos que ontem a machucaram muito. Então, nós temos que aprender a mudar o nosso olhar. Olhar com ternura, olhar com compaixão. Pedidos de perdão nós temos que fazer cotidianamente, porque nós não sabemos quais são as pessoas que nos rodeiam. Quantos de vocês aqui talvez já fizeram parte da minha família? Quantas pessoas com as quais nós arrumamos algumas encrencas no trânsito, na rua, já não foram membros da nossa família? O nosso olhar se alarga nessa perspectiva, porque nós já tivemos muitas oportunidades reencarnatórias. Quantas e quantas pessoas já passaram e cruzaram as nossas vidas? Com quantas já estabelecemos vínculos? Mas porque estamos muito fechados no aqui e agora, não conseguimos reconhecer essas pessoas hoje. Então, mudar esse olhar é importantíssimo. Segundo, a palavra ríspida não combina com quem está querendo seguir as diretrizes de Jesus. Se não pudermos falar uma palavra de carinho, de afeto, silenciamos e treinemos o nosso olhar 43. Mas nunca uma palavra ríspida, porque às vezes todo um esforço de uma semana inteira de tentarmos criar uma relação de harmonia, num único momento, numa única palavra mal colocada, vai por água fora. Então precisamos fechar a nossa boca. Quando nós não pudermos falar de amor, silenciemos. E oremos. E peçamos a Jesus que Ele nos inspire, para que essa pessoa não seja atingida pelas emoções ainda não equilibradas que são nossas. Lamentação. Não há nada mais chato do que alguém reclamando e lamentando. Se a lamentação resolvesse, o mundo hoje seria um paraíso. Todos nós reclamamos de tudo o tempo todo. Mas é muito chato ouvir reclamação, ouvir lamentação. Ou alguém aqui gosta de ouvir reclamação e lamentação? Mas se nós não gostamos de ouvir, também não poderíamos fazer isso em relação aos outros. Então, se nós queremos uma relação de harmonia, nós não podemos lamentar, não podemos reclamar. Nós temos que agradecer, se não verbalmente, pelo menos mentalmente, a oportunidade que estamos tendo, que Deus está nos dando, de nos colocar lado a lado com pessoas com as quais precisamos nos ajustar. Uma oportunidade ímpar, porque estamos muito próximos pelos laços consanguíneos. Então, essa oportunidade não pode ser malbaratada com reclamações e com lamentações. Hostilidade, então, nem sonhar. Não podemos discriminar quem quer que seja, e muito menos alguém que é membro da nossa família e com o qual hoje nós sabemos precisamos nos harmonizar. Então, hostilidade jamais, em momento algum. Não só com os membros da nossa família consanguínea, mas com ninguém, porque lá fora estão lá perambulando, quem sabe, os nossos familiares espirituais de outras eras. E a ingratidão. A ingratidão é algo que efetivamente mexe com a nossa estrutura, porque muitas vezes, quando nós fazemos um esforço muito grande para tentar superar alguns conflitos que se estabelecem, e estamos sinceramente imbuídos de bons desejos, e de repente a outra pessoa reage de forma não esperada, aí a gente pensa, puxa vida, que pessoa ingrata. Estou fazendo tudo por ela e ela não retribui. Isso não está correto. Nós não podemos fazer nada por outrem, podemos fazer por nós mesmos. Se a outra pessoa ainda não consegue retribuir, calma.
Nós também já tivemos essa dificuldade. Outras pessoas já receberam a nossa ingratidão. Nós temos que ser condescendentes. Aguardem, em seu momento certo, a sementinha irá germinar. Mas ingratidão nunca. E aí a gente pensa assim, mas como tudo isso é tão difícil, é tão complicado, parece que a gente não vai conseguir. E aí a gente vai lembrar daquele que disse isso há 2000 anos. Nos deu a receita de como fazer para que a nossa família seja um núcleo harmônico e para que a nossa família consanguínea se transforme numa família espiritual. Quando ele disse, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus nos deu essa receita há 2000 anos, mais de 2000 anos. Esta é a chave. Eu não posso querer que o outro faça por mim o que eu gostaria que ele fizesse, mas eu tenho o dever de fazer por ele aquilo que eu queria que ele fizesse por mim. E aí eu resolvo o meu problema. Porque na medida em que eu faço o que eu preciso fazer, o que eu cumpro com o meu dever moral, eu me sinto gratificado, eu me sinto fortalecido. Eu não serei infeliz porque eu não estou sendo retribuído. Porque o sentimento, a necessidade da retribuição é parte do egoísmo. Quando eu dou sem esperar nada em troca, eu não ficarei decepcionado. E nem identificarei ingratidão. Eu farei pelo prazer de fazer, porque eu sei que esse é o meu dever. Esse é o meu compromisso. Eu estou cumprindo a minha parte. Mas a desafiadora proposta da família, em verdade, pode se traduzir deveres com algumas atitudes que nós poderíamos tomar e que poderiam mudar efetivamente a nossa relação. Companheirismo é uma delas. Falta tanto companheirismo hoje nos núcleos familiares. Hoje, com o nosso avanço tecnológico, estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Já perceberam? Tem família que convoca para o jantar pelo WhatsApp. Nós precisamos retomar essas relações. Não se pode estabelecer uma relação afetiva com um aparelho eletrônico pelo meio. Nós precisamos do abraço, precisamos do carinho, do olhar carinhoso, do toque, de gestos humanos para alimentar a nossa relação. E o companheirismo é fundamental. Perguntarmos para o outro como é que ele está. Identificarmos no outro dificuldades e nos oferecermos para ajudar. Lembremos, nós firmamos um contrato juntos. Um tem que ajudar o outro. Mas eu não posso oferecer a minha ajuda esperando que ele também me ajude, porque talvez ele não esteja pronto para me ajudar. Mas se eu estiver pronto para ajudar, que alegria minha. Eu já superei o meu ego. Eu já estou conseguindo ir um passo adiante. Então, o companheirismo é fundamental. Diálogo franco. Mas o diálogo franco não nos dá o direito de jogar a verdade na cara do outro. É sermos honestos com aquilo que desejamos, sermos fiéis àquilo que pretendemos, e podemos conversar frente a frente sem brigar. Termos a disposição de ouvir do outro, talvez, objetivos diferentes, necessidades diferentes, mas que nós poderíamos também atender. Por que não? Não há necessidade de estarmos olhando para o mesmo lado para poder aprender a amar a pessoa. Nós temos que aprender a amar as pessoas como elas são. Respeitar elas como elas são. E o respeito é um outro elemento que anda muito distante. O respeito é fundamental. Se nós não olharmos para o outro como alguém que, assim como nós, está desejando aprender a amar e está necessitando aprender a amar, nós não conseguiremos o nosso intento. Temos que respeitar as pessoas como elas são. Respeito é fundamental. E dentro do vínculo familiar, então, às vezes, os pais, os chefes dos clãs, né? Os primeiros, aquele casal que primeiro gerou os filhos, muitas vezes lá na terceira, quarta geração, já não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhuma importância. Aproximar o bisneto, o netinho, do avô é fundamental. Que referência as crianças hoje estão tendo da família? Quando às vezes a família fisicamente está muito distante. Aí a tecnologia pode ajudar. Que aí nós podemos chamar pelo Skype, né? O vovô, o titio, titia, que mora longe, em outro país, em outro estado, e manter essa relação.
A referência familiar é tudo para o ser humano. Se saber membro de um grupo, de um núcleo que originou aquela situação, é fundamental. Nesta fase em que nós estamos, de crise de pânico, de depressão profunda, de desvinculação total da criatura consigo mesmo, com a família e com Deus, nós precisamos retomar isso. Nós temos que começar por nós mesmos, para que possamos identificar nos outros quando há essa desconexão. É um desafio enorme e precisamos ser solidários. Porque assim como outros precisam de nós, nós também precisamos dos outros. Então, de nada vale, é um esforço interessante e é sempre louvável tudo aquilo que façamos em benefício do outrem. Mas como que aquela pessoa que ainda não consegue se harmonizar conosco, encara quando nós temos toda a paciência, toda a calma, toda a indulgência, toda a caridade, com um estranho na rua, e não temos com ele dentro de casa? Como é que ele encara isso? É uma perspectiva positiva? Talvez não seja. Então nós precisamos ser coerentes com a proposta de Jesus. É a nossa primeira obrigação amar aquele que está bem próximo, para que depois, efetivamente, possamos amar a todos aqueles que estão distantes. E a indulgência, então, tem um papel fundamental nesse processo, como já dissemos. É um desafio? Mas não é impossível. De Joana de Ângeles, na obra em que citávamos, o êxito de uma constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e amizade, pelos vínculos que se estreitam e que prosseguem. Então vejam, aqueles vínculos que nós conseguimos estabelecer hoje, os vínculos positivos e os negativos, eles prosseguem. Então a escolha de que tipo de vínculo eu quero estabelecer com alguém é minha. Eu faço de tudo, a outra pessoa não consegue me entender. Tudo bem, eu fiz a minha parte. Eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu estou fazendo o maior esforço. Uma hora ela vai perceber. Ela vai compreender que eu, de fato, estou sendo sincero que eu quero atingir esse objetivo. Mas vejam bem, essa constelação familiar exitosa, ela não está sendo requisitada aqui como uma relação de amor profundo e abnegado. União e amizade. União e amizade. Planejarmos juntos um planejamento mínimo de um final de semana, um jantar, um almoço, um café. Alguma coisa que nos vincule, nos estabeleça, façamos um planejamento comum. E aí nós vamos passar a relembrar o planejamento maior que fizemos juntos, quando no mundo espiritual ainda planejamos essa experiência reencarnatória. Então, amizade, se nós conseguirmos somente uma vinculação de amizade, já é muito. Porque amigo a gente não perde nunca. A gente pode ficar distante, mas o laço continua ali presente, na hora em que reencontra, volta tudo. É isso que nós precisamos fazer com esse núcleo da família consanguínea. Estabelecer essa vinculação, que nos garantirá essa posteridade, das relações. Diz Joana de Ângeles, com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transformará na família universal. Como é que nós pretendemos, um dia, amar a todas as pessoas indistintamente, conforme Jesus nos propõe, se nós não estamos conseguindo sequer vencer as barreiras próximas de nós, que são os nossos amores consanguíneos? Nós precisamos estabelecer para nós esse projeto de amar dentro da nossa capacidade, nós, individualmente, sermos felizes com essa possibilidade dessa construção. Estabelecermos referências positivas para as outras pessoas, darmos a outra face, como Jesus propunha. Isso vai nos gratificar e vai nos fazer felizes, independente de qualquer questão. E aí, então, concluímos com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando encontramos a seguinte afirmativa: não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Olha que lindo. Nós podemos ter uma oportunidade reencarnatória, estabelecer vínculos consanguíneos, mas não conseguir estabelecer
essa sintonia de amizade, de comunhão de ideias. Não vamos formar a família espiritual a partir desse processo. Então, o nosso desafio é a vinculação biológica nos amarrou, nos colocou juntos nesse processo. Então, vamos transformar essa vinculação da consanguinidade em uma união pelos laços espirituais. Vamos estabelecer vínculos de simpatia, de comunhão de ideias. E aí sim, estaremos vinculados o ontem, que talvez não tenha sido tão feliz assim, com o presente, que já está se equilibrando, e com o futuro, que estabelecerá um acréscimo na nossa família espiritual daqueles desafiadores membros que surgiram na nossa família consanguínea. E que, aliás, não surgiram por acaso, relembremos. Fomos nós que pedimos. Então, a nossa fala se encerra relembrando que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias que são entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, que tipo de vínculo familiar nós estamos estabelecendo? Como é que essa família se encontraria no mundo espiritual? No mesmo espaço? Será que teríamos afinidade e harmonia suficiente para isso? É o desafio que nos cabe. Fazermos desta oportunidade reencarnatória uma oportunidade de formarmos a grande família espiritual. Um recurso importantíssimo, que ajudará e muito a todos nós a conseguirmos superar as dificuldades que naturalmente surgem, a nos fortalecermos diante desses desafios graves que muitas vezes as relações nos impõem, Jesus no lar e o Evangelho no coração. É um recurso sensacional que nós temos à nossa disposição. E nós vamos trazer aqui brevemente apenas algumas frases de uma mensagem de Joana de Ângeles intitulada Jesus Contigo, que consta nessa obra SOS Família que mencionávamos. Quando ela vai nos dizer: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em nossa casa. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos yames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas mandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão do alto. Olha que linda essa expressão. Nós, do nosso lar, podemos distender a luz do Evangelho para o mundo que estertora e que sofre. Mas essa luz, antes de banhar o mundo, a rua, como aqui menciona, vai banhar o nosso lar. Então, um único dia da semana, um único momento de leitura do Evangelho e de oração, trará luz para o nosso lar. Amenizará todas as energias negativas que ao longo dos dias nos vamos acumulando nas nossas discussões e os nossos desequilíbrios. E vai melhorando a nossa capacidade de perceber a realidade familiar e vão melhorando os nossos familiares na medida em que o ambiente melhora. Este é um recurso valiosíssimo, que não custa absolutamente nada e que está ao alcance de todos nós. Diz Joana de Ângeles ainda: se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Então vejamos, o recurso que está à nossa disposição. Se os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares, não desejarem compartilhar conosco esse momento de oração e de reflexão em torno do Evangelho, façamos sozinhos, comecemos sozinhos. Aos poucos, eles vão aderindo. Porque ninguém resiste à visita de Jesus no lar. O clima espiritual que se forma nesse contexto é inegável. E assim como nós sentimos as benesses deste ambiente espiritual,
Quando chegamos aqui ao Centro Espírita, da mesma forma, o nosso lar se transformará nesse santuário de luz, a partir de uma única noite, de uma única oração conjunta em torno do Evangelho. E aí, então, Joana conclui com uma proposta ainda melhor. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Olha que convite belíssimo que o Espírito Benfeitor nos faz, para nos ajudar nesta desafiadora tarefa de assumirmos o nosso dever dentro do contexto familiar, não apenas do núcleo consanguíneo, da nossa família espiritual e, por consequência, da família humana, da qual fazemos parte todos nós. Que Jesus seja, sim, o nosso convidado especial em nossos lares, porque somente Ele, que nos conhece em profundidade, poderá nos ajudar nesta empreitada desafiadora, mas, sem dúvida nenhuma, muito gratificante, que é a de transformar as nossas famílias corporais, as nossas famílias consanguíneas, em famílias espirituais. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter êxito nesta nossa empreitada. Muito obrigado. Obrigado, Esther, pela mensagem da noite, que por certo calou profundamente nossos corações.